Cebolinha na corda bamba. Flamengo trava a saída, Fluminense espreita. E sonho gremista vira queda de braço milionária. O torcedor do Grêmio amanheceu nesta terça-feira com uma daquelas notícias que misturam esperança e frustração na mesma tacada. O sonho de repatriar Everton Cebolinha, um dos grandes nomes recentes da história tricolor, bateu de frente com a estratégia fria e calculada do Flamengo, que decidiu puxar o freio de mão nas saídas do elenco enquanto não fecha seu planejamento. Para 2026, num movimento que funciona como banho de água fria, para quem imaginava uma negociação quente e rápida, quase uma volta triunfal anunciada na arena, mas que, por enquanto, continua só no campo do desejo, sem papel assinado, sem proposta oficial, sem aquele sim que o torcedor tanto quer ouvir. O cenário é típico de janela de transferências no futebol brasileiro. De um lado, o Grêmio alimentando o desejo de trazer de volta um ídolo, estudando números, fazendo contas de guardanapo, testando possibilidades de engenharia financeira para encaixar um salário pesado e um custo de operação alto. Do outro, um Flamengo que não está disposto a fazer caridade de mercado, que observa seus ativos com olho clínico, segura movimentações, trava saídas, enquanto revisa elenco, comissão, folha salarial e objetivos esportivos, deixando claro que, embora Cebolinha seja considerado negociável, isso não significa liberado a qualquer preço, muito menos com subsídio de tutuziduis, vencimentos. Segundo o que foi divulgado, a postura rubro-negra é de cautela total. Nada de liberar jogador importante antes de ter clareza sobre quem chega, quem sai, quais posições serão priorizadas e qual será o tamanho do plantel para a temporada, o que coloca o Grêmio numa situação desconfortável, porque o clube gaúcho depende de um mínimo de flexibilidade do Flamengo para acelerar a negociação, mas esbarra nessa trava momentânea que transforma uma sondagem empolgante em compasso, de espera tenso, naquele limbo em que todo mundo admite interesse, mas ninguém coloca a mão na massa para formalizar números, prazos e condições. E sem isso, não há negócio. Há só rumor alimentando expectativa. Um ponto importante nessa história é que o Flamengo, apesar de segurar as saídas, não fecha as portas de vez para um acordo. O clube sabe que Cebolinha não é hoje uma peça intocável do time, que perdeu espaço, que viveu altos e baixos, mas também tem plena consciência de que se trata de um jogador com mercado, com história recente e forte no Brasil, com lastro de seleção, e isso faz dele um ativo que não pode simplesmente ser descartado ou liberado de graça, o que leva o departamento de futebol carioca a adotar uma postura de escutamos, mas queremos algo em troca, seja em dinheiro vivo, seja na economia de uma folha salarial que é pesada e exige cuidado permanente. Do lado do jogador, a equação também é clara. Cebolinha quer minutos, quer protagonismo? Não. Aceita comodamente a condição de coadjuvante eterno, e o retorno ao Grêmio surge como um encaixe quase natural, porque ele conhece o clube, já viveu o ambiente, sabe o que é ter a arena ao seu lado, sente o peso de ser referência em Porto Alegre e poderia, esportivamente, reencontrar um cenário onde potencial e memória afetiva se cruzam, mas vontade do atleta, como sempre, é apenas uma parte do xadrez, porque entre o desejo de jogar mais e a assinatura do contrato existe um oceano de cifras, cláusulas, garantias e negociações entre duas diretorias calejadas. O ponto-chave que amarra boa parte dessa novela está no tempo de contrato. Cebolinha tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2026, o que transforma a atual janela de janeiro numa espécie de encruzilhada para a Gávea, porque o clube precisa decidir se tenta recuperar agora uma parte do investimento numa operação pensada e planejada, ou se corre o risco de ver o jogador, lá na frente, caminhar para o fim do vínculo com possibilidade de pré-contrato em mãos, o que poderia significar uma saída de graça, cenário que nenhum departamento de futebol que trabalha com planilha e projeção quer ver acontecer com um atleta desse porte e desse histórico. Para o Grêmio, o relógio joga dos dois lados. Por um ângulo, o clube pode tentar usar esse temor de uma perda futura sem retorno financeiro como argumento para pressionar o Flamengo a flexibilizar valores, criar condições de pagamento mais amigáveis e, quem sabe, aceitar uma estrutura de negócio escalonada. Por outro, se a direção tricolor demorar demais para sair do campo da sondagem,
e entrar na esfera da proposta oficial abre espaço para que outros clubes, com mais fôlego ou com estratégias diferentes, surjam na disputa, fazendo com que uma negociação que hoje parece uma conversa prioritária entre dois atores se transforme em um verdadeiro leilão. É aí que o nome do Fluminense entra na jogada como fator de risco para o sonho gremista. A informação de que o tricolor das Laranjeiras já buscou o staff do jogador para entender o cenário para 2026 não significa que exista uma proposta formal, mas mostra que há observação atenta e disposição para, no mínimo, estudar uma investida. E isso dá ao Flamengo um poder de barganha maior, porque pode usar esse interesse como peso político na mesa, endurecendo pedidas, segurando descontos, jogando com a lógica de que não precisa correr para vender se tem mais de um candidato prestes a bater na porta, mesmo que, por enquanto, tudo esteja na fase de contatos exploratórios. Enquanto isso, o Grêmio precisa lidar com a parte mais delicada dessa equação, o custo da operação e o peso da folha salarial, porque o salário de Cebolinha, moldado numa realidade de clube de alto poder de investimento como o Flamengo, está muito acima da média de grande parte dos times brasileiros, o que obriga a direção gremista a pensar em termos de teto, de equilíbrio, de grupo, de impacto sobre outros contratos, para não desorganizar as finanças na tentativa de dar uma resposta imediata à arquibancada, e o Flamengo, por sua vez, já deixou claro que não quer permanecer pagando parte dos vencimentos para facilitar saída, rejeitando a ideia de subsidiar por muito tempo um jogador que não esteja plenamente inserido nos seus planos esportivos. Essa lógica rubro-negra é fria, quase impessoal, mas faz sentido dentro do atual modelo de gestão de elenco. Liberar um jogador desse calibre precisa representar ganho concreto, seja por entrada de dinheiro, seja por alívio significativo da folha, e não um cenário híbrido em que o clube segue bancando fatia relevante do salário para atender ao interesse de um terceiro. Para o Grêmio, isso significa que qualquer desenho de negócio vai precisar contemplar não só a taxa de transferência ou eventual empréstimo, mas também a capacidade de assumir integralmente o pacote financeiro que acompanha o nome Everton Cebolinha, algo que exige coragem de gestão, respaldo interno e clareza de projeto esportivo. Nesse contexto, o Grêmio se vê numa encruzilhada clássica entre sonho e planilha. De um lado, a repatriação de um ídolo que marcou época, puxou fila de títulos, chamou a responsabilidade em momentos decisivos e tem relação de afeto com a torcida, o que, em termos de narrativa e mobilização, é praticamente um gol de placa. De outro, a necessidade de olhar além da emoção, avaliando quanto esse movimento impacta o restante do elenco, quais reforços deixam de ser buscados se essa operação for priorizada e qual é o grau de risco aceitável em tempos de mercado inflacionado e orçamentos pressionados, num cenário em que erros de contratação pesam por anos. Do lado flamenguista, o comportamento é o de quem joga com o regulamento debaixo do braço. O clube sabe que, embora Cebolinha não esteja no auge de protagonismo, ainda é um nome forte, capaz de gerar interesse de clubes de Série A com números e lembrança positiva na carreira, o que torna desnecessário queimar o ativo em uma venda apressada ou em uma liberação sem contrapartida robusta, e enquanto isso, mantém o jogador à disposição, treinando, sendo opção de elenco, pronto para ser reintegrado com maior protagonismo se o planejamento técnico assim exigir, o que deixa o Grêmio na posição de quem precisa convencer, e não de quem dita as cartas. Para o torcedor tricolor, acostumado a ver novelas de janela em que o clube muitas vezes entra forte, mas nem sempre consegue concluir as negociações mais complexas, a situação atual é um misto de déjà-vu e ansiedade. Há a sensação de que tudo se encaixa esportivamente, de que o retorno de Cebolinha faria sentido dentro de campo, reaproximaria ídolo e torcida, elevaria o patamar ofensivo e recolocaria o Grêmio em outro nível de agressividade, mas ao mesmo tempo, a memória recente de negociações arrastadas, de oportunidades que escaparam por detalhe, faz com que parte da arquibancada olhe com certa desconfiança para qualquer sinal de demora excessiva ou hesitação por parte da direção. O risco maior para o clube gaúcho é justamente permitir que essa demora transforme um movimento ainda administrável
em uma pressão explosiva, porque à medida que a mídia repercute sondagens, concorrência, postura do Flamengo e cenários alternativos, cresce nas redes e nos bares a cobrança para fazer acontecer. E gestores experientes sabem que decisões tomadas sob grito de arquibancada, sem sustentação sólida na planilha e no projeto esportivo, tendem a custar caro no médio prazo. Por isso, a necessidade de equilíbrio entre ousadia e prudência, sem ceder ao impulso, mas também sem se omitir a ponto de ver a janela fechar sem tentativa real. Diante de tudo isso, o próximo passo que separa sonho de realidade é cristalino. O Grêmio precisa sair publicamente da zona do queremos repatriar e entrar na esfera do estamos propondo, apresentando ao Flamengo um modelo concreto de negócio, com valores, prazos, formato de pagamento e clareza sobre como pretende assumir o pacote salarial, enquanto acompanha a movimentação do Fluminense e de eventuais novos interessados, sabendo que, se não ocupar esse espaço com firmeza, acabará empurrado para a lateral do tabuleiro, assistindo de longe ao desenrolar de uma novela que começou com o nome do clube no centro das atenções, mas pode terminar com o protagonista vestindo outra camisa. Se você é gremista como eu, então considere inscrever-se no canal para não perder nenhuma informação de nosso querido Grêmio. Vamos, Grêmio!